Olá, galera. Estamos ao vivo. Eu vou chamar nosso convidado de hoje. Matheus Batista. I hate you all the time. You if you deixar o Matheus aqui. Every day's to rain. The world. Pam 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 pam. Laísa. Vamos esperar aí que o Matheus, me interessa ver o dar logo agora. Tá entrando, peraí. Entrou, Batista! Vamos mudar o Brasil? Vamos acabar com o Estado? Calma aí. Aí, foi. E aí, Matheus? E aí? Cara, minha Tudo internet bem? resolveu dar ruim logo na hora de entrar. Tá um Mas pouco. enfim, tô aqui. Acontece, cara, acontece. Minha internet também aqui, ainda mais quando o tempo tá pra chover. Pois é. Aqui não era pra ferrar porque é fibra ótica, mas e hoje choveu. Mas não era pra ferrar quando dá Aqui chuva. também. Pois é, não faz muito sentido. Mas, enfim. A minha luz também tá É. bem ruim aqui. Eu não consegui ir pro escritório e aí tá bem horrível. Mas eu acho que dá pra fazer assim, né? Sim, sim, cara, nem se preocupe, cara. Depois, qualquer Beleza, coisa, a então. gente salva a live, né? E eu vou postar lá aqui no feed e também vou postar no YouTube aqui pra todo mundo que querer ver, ok? Da hora, da hora. Beleza. Não, sim, sim. Então comece aí se apresentando, cara. Então, meu Falando nome é mais sobre você Matheus. aí. Sobre... Meu nome é Matheus Batista. Eu sou. Tá travando ou não? Tá um pouco. Tá um Mas pouco, dá mas de entender, dá de dá entender. para entender? Beleza, então. Dá, É, dá. eu sou o Matheus Batista, então. Eu tenho uma página ali no Instagram, que é @batista_mbl. Eu sou o porta-voz do Movimento Brasil Livre aqui de Santa Catarina. Eu trabalho na LESC, eu sou secretário parlamentar ali do Bruno Souza. E, enfim, eu comecei a cursar direito esse ano, e aí eu tranquei. E ano que vem, porque eu morava em Joinville, né? Agora eu tô indo morar em Florianópolis. E agora eu pretendo ir para Florianópolis estudar economia. Basicamente isso. Economia, cara, economia. Isso. A faculdade que eu quero fazer. Ah, é? Pretende ir pra Sim, onde, sim, mano? quero ser economista. Possivelmente ir também pra Florianópolis, né? Ah, Na é? Universidade.
federal daí. Da hora, mano, da hora. Então, Então é isso vamos aí, nos encontrar daí. basicamente. Sim, sim. Então aqui você é membro do MBL, né? Fala mais sobre o MBL, cara. Como é que você conheceu o MBL? Como é que foi assim seu insight assim para começar a entrar na política e pensar, meu Deus do céu, cara, quero mudar tudo, quero mudar, tirar esse governo que tá aí, quero revolucionar. Como é que você pensou nisso? Como é que você tirou da cabeça? Então, cara, eu acho que eu comecei a me entreter com política quando o Arthur, ele começou, bem no comecinho, começou a postar aqueles vídeos, né, Sim, sim. nas Quanto que rende o manifestações, FGTS? etc. Exatamente, isso aí mesmo. Sim. E aí foi de lá que eu comecei a tomar gosto. E a partir daí, mas eu não tinha interesse em ficar estudando que nem um retardado sobre isso. Eu apenas gostava de assistir alguns vídeos, e aí eu fui conhecendo também o movimento, através do próprio YouTube, etc. E é quando, sei lá, passando um ano depois disso, eu já estava bem. Eu já estava. A única coisa que eu consumia basicamente no meu dia era política. E, enfim, aí eu fui indo, eu descobri do núcleo do MBL Joinville, né, que é na cidade onde eu morava no caso. E aí a partir daí eu já tinha um amigo, que era o Felipe, que ele fazia parte. E aí ele conseguiu me botar dentro do grupo. E eu fiquei lá basicamente um ano sem fazer nada, né? E aí eu acabei me afastando um pouco da política, porque eu estava Sim, meio sim. decepcionado. E acabei me afastando, e Sim. esse ano eu decidi que eu ia voltar com tudo. Eu voltei que nem louco mesmo. Uhum. Eu criei a página no começo do ano, só que a página ela tinha outros fins e acabou migrando para a política, Uhum. porque é o que eu gosto. E aí foi indo. Aí os coordenadores do grupo, principalmente o Jean, ele começou a ver que eu tomava gosto para a coisa. Ele foi me dando, entre aspas, cargos dentro do Aham. movimento. E aí eu fui subindo até que eu peguei esse, entre aspas, de novo, o cargo de porta-voz. E, enfim, Uhum. daí eu comecei a produzir vídeos, comecei a ajudar, eu faço umas lives semanalmente também ali com o Matheus Ribeiro, lá no canal do MBL SC, e até que o Bruno Souza me notou, né? Ele notou minha página Uhum. e ele falou que o gabinete dele. E Matheus, depois você disso, pode repetir que você pode repetir esse último parágrafo seu que você que travou? tá, a partir de da onde? Quando que eu comecei a travar? Quando o Bruno te conheceu. Certo. Então, eu estava começando a conteúdo ali, eu estava produzindo em massa mesmo. Uhum. E aí o Bruno me notou e ele perguntou algumas coisas e falou que o chefe do gabinete dele ia me chamar. E aí assim que ele me chamou, eu não tinha a menor ideia do que era. Inclusive se ele me pedisse para fazer o que eu estou fazendo hoje de graça, eu faria. Mas ele quis me contratar e então agora eu estou indo Uhum. lá para ele, estou indo lá para Florianópolis para trabalhar com ele lá no gabinete dele. Eu trabalho na área de comunicação, né? Eu escrevo tweets, inclusive agora ele vai começar com os TikToks, então eu vou Uhum. começar a produzir alguns TikToks para ele também. E é basicamente isso. Uhum. Trabalho na área de comunicação aí com o Bruno. Sim, sim, cara, muito, muito massa, cara. Você falou ali, cara, que nem. Eu acredito que todo mundo que começa a gostar de política, começa a estudar, cara, que eu também não comecei lendo. Os livros aqui, os outros aqui na prateleira, eu não sei, acordei com vontade de gostar de política, né? Eu também, cara, igual você, assim, eu me lembro, eu comecei com o Kim Kataguiri, né? Que ele postava, tipo, uns frames de meme dele, por exemplo. Não sei, chegando lá e humilhando o petista, né? Chegando lá e falando com o pessoal, né? Falando não sei o que e não sei, dava uma mitada lá, né? Daí depois eu comecei também, igual você ali, a começar a estudar mais, a gostar realmente, entende? E ir pra frente, assim. Hoje eu também faço parte do MBL, que nem você falou, hoje eu sou colunista, você faz parte do porta-voz, né? Eu geralmente vejo os vídeos, né? Recomendo que entre lá no MBL de Santa Catarina, veja os vídeos dele. Ele fala muito, cara, sobre liberalismo, as páginas, cara, sobre livre mercado, né? Livre concorrência, quanto que realmente vale um produto, né?
Toda essa parte aí, cara, que. Cara, é vídeo curto e bem explicativo. Então, se você assistir os vídeos ali, cara, é como se tivesse lido um livro, ok? Então, cara, como você falou ali do MBL, ali, tipo, foi basicamente assim, né? Você chegou e começou a conhecer, né? E sobre o seu trabalho na LERJ, na LESC, perdão, na LERJ é do Rio de Janeiro. Isso, Na LESC, como é que tá alerta. sendo, cara, o teu trabalho na LESC? Enfim, trabalho. Então, eu comunicação para o Bruno. E, enfim, eu começo ali mais ou menos umas 10 da manhã. Eu começo a achar pautas interessantes para tratar no dia. Eu entro nos veículos de notícia, tanto em relação a Santa Catarina quanto nacional, e eu vou analisando pautas interessantes. E aí eu faço, não uma planilha, mas eu faço uma listinha das notícias mais interessantes. E assim Uhum. vou analisando, etc. E a partir de meio-dia eu começo a pensar em coisas para fazer. Às vezes o diretor de comunicação ele manda alguma coisa para fazer, para escrever algum tweet, ou eu mesmo falo, ó, isso aqui eu acho interessante para escrever algum tweet, escrever alguma thread, etc. E aí eu vou construindo argumentos. Inclusive tem também os discursos na tribuna, né? Onde ele vai defender alguma coisa, vai atacar alguma coisa. Daí eu Uhum. ajudo a arrumar argumentos para algum determinado assunto. Por exemplo, agora a reabertura das escolas. Eu fiquei um dia inteiro, basicamente, é, metade de um dia, na realidade, buscando dados em documentos que façam, que tenham algum nome, né, que tenham alguma importância e não só matérias, Uhum. etc., para buscar realmente argumentos, para botar lá na tribuna, etc. Mas assim, a maior parte do meu trabalho daqui para frente, ela vai ser o Reels do Instagram e o TikTok, porque é uma ferramenta que está crescendo Uhum. muito, tanto o Reels quanto o TikTok. Tanto é que os posts do Instagram normais, eles deram uma baixada no alcance. Eu acho que o próprio algoritmo do Instagram ele está fazendo isso para dar prioridade pro Reels, para confrontar de Uhum. frente aí com o TikTok. Então, eu tô. Esse aqui vai ser a maior parte do meu trabalho. Eu vou entrar justamente para produzir TikTok e Reels para ele. E é basicamente isso. Aí eu vejo algumas séries, eu vejo alguns assuntos para tocar, eu faço essas coisas, entende? Sim. Então, cara, agora ali que nem você tá falando assim, cara, muita gente deve estar pensando assim, cara, ele é contratado aqui, vai fazer TikTok? Fala, cara, qual que é a importância, cara, de a gente pegar e levar o liberalismo para mais pessoas? Qual que é a importância disso pro Brasil e no final, assim, pro mundo inteiro? Qual que é a importância das pessoas saberem que Cara, existe esse tipo de pensamento? é exatamente isso, velho. Qual que é a importância de eu fazer TikTok? Parece algo meio banal. Mas a questão é que é o seguinte: quando a gente, principalmente aqui em Santa Catarina, a gente, querendo ou não, a gente vive numa bolha porque a gente tem uma condição de vida maior, eu pelo menos, eu tô dentro ali de uma classe média, a gente vive numa bolha e a gente não sabe como que a informação chega para outras pessoas. As pessoas, elas, tanto é algo delas mesmo, que elas não buscam tanta informação, quanto é algo que nem tem como chegar nelas, porque muitas pessoas até hoje não têm internet. Acho que deu uma boa travada agora. Deu uma boa travada agora, né? Meio travado, assim. É, deixa eu voltar então. Muitas pessoas ainda hoje, elas não têm internet, elas. Cara, Travando de novo, eu vou Matheus. tentar ir lá pro meu escritório, porque lá a internet pega melhor. Só um pouquinho. Ok, vamos. Sim, sim. Esperamos. Deixa eu botar a chave. Ele.
Espero que agora a internet deu uma melhorada. Foi? Foi. Tá feito aí, mano. Acho que agora dá. Espero. Sim, sim. Calma Tomara, aí. cara. Sim. Não pode voltar ao seu raciocínio ali sobre a questão da desigualdade. Só um pouquinho, tô tentando botar o celular aqui. Aham. Oh, meu Deus do céu. Foi. Acho que agora não vai mais travar, espero pelo menos. Então, continuando. A gente vive num país, parece discurso de comune isso aqui, né? A gente vive num país que tem uma desigualdade grande, principalmente para a gente que está aqui em Santa Catarina. A gente não tem noção de como é lá no Nordeste, como é no Norte, até porque eu já viajei para esses lugares, eu já fui para o sertão do Nordeste, eu já vi como é que é. E tem muita gente que não só não busca informação de qualidade, como também não tem acesso realmente. Então, ter ferramentas que têm um alcance tão grande quanto o TikTok e o Reels para essa finalidade é algo de extrema importância. Claro, de novo, ela tem esse aspecto banal, até porque o começo do TikTok ele surgiu realmente com uma ferramenta. Eu odiava o TikTok, eu via aqueles vídeos no Twitter e eu odiava. Então, só um pouquinho. Não. Então eu odiava realmente. E aí depois, mas acontece que a gente tem que saber se adaptar. E conforme a gente vai se adaptando, a gente vê a importância dessas ferramentas para a política e eu acabo tendo que utilizar, eu acabo sendo contratado justamente para fazer isso. Sim, sim. Muito bem, cara, como você falou, cara, nós temos que levar a ideia para mais pessoas, né? Porque muitas pessoas estão um pouco, como posso dizer, uma bolha, como você mesmo falou ali, uma bolha. Sim. E nós temos, agora não me lembro o autor, né? Agora não vou me lembrar o livro, acho que é Porque o Brasil é Atrasado. Porque o Brasil está atrasado. Ele diz que Esse livro é o livro do Bragança, não é? isso, Bragança. Ele fala bem assim: o povo brasileiro odeia a esquerda, porém, o povo brasileiro ama um Estado grande e um Estado protetor. Sim, com certeza. E, inclusive, Ele falou. é algo necessário hoje em dia, e você consegue ver isso em análises científicas, inclusive. Eu estava até comentando isso hoje com alguns parceiros no grupo de estudo ali do MBL, que eu coordeno, de um artigo do Oswaldo de Amaral, onde ele analisa, é um cientista político, e ele analisa as eleições de 2018 e as eleições municipais de 2016. E ele vê que ele tem um indicador lá, que é o MLS, que eu não lembro exatamente o que significa agora, mas a partir desse indicador ele consegue ver que as pessoas elas estão saindo da neutralidade. Se eu não me engano, antes de 2016, tinha uma média de 50% de pessoas que não se posicionavam em relação ao espectro de direita ou esquerda. Hoje em dia, esse número já é muito diferente. Eu vou chutar agora, talvez eu tenha dado um número errado, mas é algo em torno de 10%, eu acho. Então você vê que as pessoas elas estão começando a se posicionar, embora não com muita base, obviamente, não é todo mundo que vai ter lido um número grande de livros para saber exatamente do que está falando, mas você vê que a importância que as pessoas estão dando para a política, ela está aumentando. E é justamente por isso que a gente precisa de ferramentas que tenham um alcance grande para dar conteúdo de qualidade para essas pessoas. O que é raro em muitos veículos hoje em dia. Sim, sim, cara. A gente fala as pessoas, né? A gente tá vendo que as pessoas estão mais interessadas em política, né? E cada dia que passa, as pessoas querem aprender mais, né? E maior número de pessoas. E vamos pegar essas pessoas que elas, por exemplo, eu sou de direita, por exemplo, mas eu ainda não gosto de política.
Daí a pessoa tá mexendo no TikTok, do nada vê você lá, né? E a pessoa começa de direita, vai puxando mais pra uma direita liberal, né? Já vai de esquerda, né? Ou comunista, já vai indo pra liberalismo, né? Vendo que aquilo não funciona. Vai abrindo a mente das pessoas, né? As pessoas vão conhecer novos mundos, né? Novos conhecimentos aí. Muito bem colocado, cara. É E isso aí. sobre o Bruno, cara, assim que nem você falou. Você acha que o Bruno é um cara legal ali, cara? Era o que você sonhava? Ele é tipo um. Eu acho que ele é muito anarcocapitalista, mas não sei, acho que ele é tipo 99% anarcocapitalista, mas aquele 1% é comunista, né? Como é que Cara, você acha que que ele é? nem. Então, ele, se eu não me engano, eu não conheço outros, mas os únicos políticos que eu conheço, se travar, pode me interromper e falar para eu repetir, tá? Enfim, Sim. os únicos políticos que eu conheço que são libertários realmente é o Bruno, que é deputado estadual, e o Gilson Marques, que é deputado federal. Ambos do Novo, obviamente. Então, sim, os dois são anarcocapitalistas. Eu não sou ANCAP, mas eu acho muito interessante ver essa ideia sendo introduzida aí no Brasil, até chegando em parlamentares, né? E, cara, o Bruno, velho, Sim. o Bruno, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito divertida. A primeira vez que eu fui lá no gabinete dele, ele já deu uma zoada comigo. Inclusive, o gabinete dele é muito legal, todas as pessoas que trabalham lá são muito divertidas. Eu tinha acabado de chegar lá, nunca tinha visto elas, e elas já me zoaram, como se eu fosse alguém que elas conhecessem. Eu acho isso muito legal. E, enfim, o Bruno também, mesma coisa. Mas ele, como chefe, foi ele mesmo que disse, inclusive. Ele é uma pessoa, ele é um amigo muito bom, mas um chefe muito ruim, porque ele cobra bastante. Comigo não está acontecendo ainda, porque eu sou novo, né? Ele já deu umas cobradas, Sim. mas foi mais geral, assim, no grupo, mas não algo específico para mim. Eu acho que isso é bom, né? Tem que botar a guriada para trabalhar mesmo. Se é para trabalhar pra política, é para se matar de trabalhar, não é para ficar vadiando que nem o Sim. sindicato, que não quer, que está impedindo as escolas de trabalharem aqui em Santa Catarina. Então, tá certo, tá mais do que certo da parte dele. Sim, sim, cara, muito bem colocado. Teve a greve aí, né? Você falou dos Teve sindicatos aí, né? Na frente da. Era corte de salário? Então, Não, a última, provavelmente. a greve que você está dizendo, a greve dos Correios? Ou não? Ou não tem nada a ver? Ah, não, a greve sobre os funcionários da LERJ. Da LESC, perdão. Cara, se teve, eu tô mal informado, então, porque não lembro. Se não me engano, eu fiz um artigo no MBL sobre isso, agora não me lembro. Pode ser, pode ser. Eu não me recordo se Sim, cara. aconteceu. Sim, cara. Mas, E enfim, ali, é cara, você é isso. um cara ali, cara, que. Sim. Fala aí, cara, um pouco mais também sobre a tua forma de estudar, cara, sobre os livros que você lê, sobre esses Então, conhecimentos que você adquire. Como eu estava dizendo lá no início da live, pode ver ali que eu tenho até um destaques dos livros que eu li esse ano, que é livro 2020. Uhum. E assim, no começo do ano, eu tinha a intenção de fazer uma série não, fazer uma página voltada para o empreendedorismo, para investimentos, porque eu tava estudando bastante sobre isso. Até os primeiros livros ali que eu li esse ano foi só sobre isso. Então, você pode ver ali que eu acho isso uma parte muito importante, né? Conhecimento financeiro, de empreendedorismo, de investimentos, de poupança, etc. Eu acho muito importante. Não é à toa que o Adam Smith, lá no segundo livro dele, eu não lembro em que capítulo, mas ele vai falar que os países que possuem uma parcimônia maior, né, ou seja, os países que possuem indivíduos que poupam mais do que gastam, eles vão gastar mais com mão de obra produtiva, e a mão de obra produtiva ela vai gerar mais riquezas, ou seja, um país que sabe investir seu dinheiro, que os indivíduos sabem investir seu dinheiro, eles vão causar uma geração de riquezas muito maior dentro do país, dentro da nação. Então eu acho isso muito importante. Tanto é que a minha página no início era sobre isso. Inclusive, só um adendo aqui,
essa noção vai ser diferente do Keynes, que ele acha que a poupança era algo ruim, ele acha que todo mundo tinha que gastar, tanto é que ele tem aquela teoria da janela de vidro quebrado, que ele diz que se alguém quebrar a janela de um padeiro vai ser bom, porque ele vai ser obrigado a pagar o vidraceiro, e o vidraceiro vai ser obrigado a pagar o cara que produz vidro e assim por diante. Então, só para fazer um adendo aqui, eu acho essa teoria ridícula. Eu prefiro que o padeiro ele tenha a opção de gastar com algo que realmente vá ser produtivo para ele, né, e não algo que ele seja forçado a gastar. Mas, enfim, então eu tinha começado a página com esse intuito, né, eu estudava essa área de investimentos financeiros, etc. Não à toa que eu vou estudar economia, e aí depois eu fui migrando, né, para política, até porque é o que eu sempre gostei. Eu só tive ali um breve estágio da minha vida que eu estava muito focado em aprender essas coisas, e eu quis fazer isso. Isso foi até bom porque me incentivou a criar a página. Eu acho que se não fosse esse breve estágio da minha vida, eu não teria criado a página e hoje eu não estaria trabalhando com o Bruno, por exemplo. Então, mas é isso. Aí eu fui estudando, eu estudei bastante direito, até porque esse ano eu cursei um semestre de direito, né? Eu fui estudando, fui lendo livros de direito, livros de história do direito, livros de filosofia, livros marxistas de filosofia, livros de economia, etc. E aí eu fui indo, basicamente isso. Quem falou do investimento, é muito importante as pessoas guardarem dinheiro para o futuro, né? E como você mesmo falou ali, cara, esse dinheiro, cara, ele não vai ficar lá parado, né? Você sabe, todo mundo sabe disso, né? Esse dinheiro o banco vai utilizar, vai emprestar para alguém, vai fazer a economia movimentar novamente. Exatamente. Né? Esse dinheiro não vai ficar parado lá, a menos que deixar debaixo do colchão. Exatamente. E, como você falou ali, cara, é muito importante, cara, ter previdência privada, cara, não depender do governo, porque hoje nós vivemos uma previdência deficitária. Porque a gente gasta mais do que arrecada e isso não é nosso. Ainda o Japão, os Estados Unidos, todos os países que têm o nosso tipo de previdência estão destinados a fracassos porque ela não é uma pirâmide, né? Uma pirâmide não se sustenta. Sim. Então é muito importante que a gente não depender do governo e fazer uma previdência privada, de preferência também, que a gente falou em investimentos, investir bastante em outros tipos de moeda, euro, dólar, ou sei, peso paraguaio. Não deixar só no real, né? O real não se provou eficiente, por exemplo, esse ano, né? 44%, enquanto o peso argentino valorizou 20%, né? A gente conseguiu perder nosso país vizinho, né? Mais ferrado aí. Menos, acho que ainda é o terceiro país, né? Perdeu só para eu não vou ter noção desse dado, mas provavelmente é algo desse gênero. Sim. E, cara, quando a gente falou de investimento, cara, já leu esse livro aqui, cara? Já, inclusive é o primeiro livro que está nos destaques ali Cara, sim. É muito bom, sim. Inclusive. É um livro bem introdutório. Esse é o melhor livro, cara, que eu li de investimento. É bem bom. Eu gosto bastante do Thiago. Não estou consumindo mais os vídeos dele, mais as coisas que ele posta, porque eu não tenho mais tempo, mas eu consumia bastante coisa dele. Via todos os vídeos do Rumo 1 Bilhão, muito bom aquela série. Mas enfim. Sim, do Rumo 1 Bilhão também. Eu acho que o único quadro que eu não deixo de ver é o do Rumo 1 Bilhão. É do Rumo 1 Bilhão? É muito bom aquele quadro. Ele ensina bastante na prática, né, cara? Ele vai te mostrar. Inclusive, eu tenho algumas coisas investidas. O único problema é que eu comecei a investir antes da pandemia chegar. Então, eu me fudi, né? Eu perdi dinheiro pra cacete. Não perdi porque eu não vendi as ações, né? Elas estão lá ainda, mas não rendeu nada por enquanto. Mas eu não vou vender, eu vou deixar lá, até porque é uma empresa que eu acredito que vai dar bom no futuro. Sim, eu também, cara. Na verdade, eu comecei na pandemia a investir em dólar. Você investiu em dólar? Mas você investiu em fundo? Fundo de dólar. Da... Porque eu ainda não... Corretoras, né, para investir fora do país de forma direta, né, que é o jeito que eu quero investir, porque do mesmo jeito o Brasil, né, o Brasil não é muito confiável, não. Sim. Tô pensando, né. Tem aquela corretora Avenue, né, mas uma forma de você investir em dólar, sem investir em outro país, é investir em empresas que são dolarizadas, sabe, que vendem produtos dolarizados, etc. Exatamente, Klabin. Não vou lembrar das outras, mas empresas que exportam produtos, etc.
Basicamente isso. Sim, Klabin, Suzano, né? E outros que também não me vêm à mente. Uhum. Isso aí. É muito bem colocado aí, cara. E ele falou agora que eu descobri que você também investe, cara. Algo que foi assim que eu comecei, cara. Não sei, criei, montar meu Instagram, entendeu? Fui ver meus posts mais antigos, tudo sobre investimento lá, frase de efeito. Cara, muito. Sim. Meus vídeos no YouTube também. Sim, sim. É Foi assim que muito eu também bom, velho. comecei, Cara, cara. é algo. Educação financeira é algo que o brasileiro ele tem que aprender. Até porque foi feito um balanço e mais de 50% das pessoas, pelo menos a última vez que eu vi, não, era 70%, desculpa, eu não vou chutar números aqui, mas muita gente ainda tem dinheiro na poupança. E a poupança está rendendo. A poupança rende 70% do CDI. A gente está com o CDI aí a 2%. A inflação vai bater o quê no Uhum. final do ano? 4, talvez. Então, as pessoas estão perdendo dinheiro, sabe? Elas estão perdendo dinheiro com o dinheiro ali na poupança, e isso é extremamente ruim para a nação. Isso já foi, como eu disse, identificado não só pelo Adam Smith também, antes dele, os fisiocratas lá na França já tinham identificado isso. Eles sabiam que é um país que tem uma parcimônia grande, e não só uma parcimônia, não é só você guardar, porque naquela época não tinha crédito ainda, não tinha muitos bancos, os bancos estavam Sim, sim. começando a surgir, Sim. Era então proibido, na verdade, emprestar dinheiro a juros, a né? usura, Ali. tinha muitos países Aristóteles ali, que né? Sim. mas aí nessa época já começam os bancos a surgir. Acho que começa Uhum. mais ou menos ali por volta de 1600. É isso realmente que faz a diferença entre o Sim, sim. mercantilismo e a sociedade de comércio, que é o capitalismo, né? Porque Sim, aí você cria sim. o crédito. Aham. E aí, a partir do momento que você cria o crédito, você começa. Aí, inclusive, as nações elas vão parar de se Alavancar preocupar as tanto pessoas, né? com. Elas vão parar de se preocupar tanto com balanço comercial, e etc. E isso. Enfim, e aí, naquela época já se tinha essa noção de que os países que possuem uma parcimônia maior eles têm uma geração de riqueza muito maior, mas também não se tinha toda essa complexidade do mercado que a gente tem hoje, né? Então a gente não só precisa de parcimônia, como a gente precisa saber ter essa parcimônia. A gente precisa de educação financeira. E é algo, inclusive, que assim, se fosse para ter uma reforma no ensino médio, eu acho que era uma das matérias que seria muito importante de se ter, porque é algo extremamente necessário. Uhum. Sim, cara, como você falou, cara, educação financeira deve ser ensinada sempre porque pensa assim, cara, eu sempre falo, cara, que tem matérias na escola que eu declaro inútil, Totalmente ok? Que inútil. é, não sei, por exemplo, sim, por exemplo, a gente aprende muito sobre química, ok? Por exemplo, não aprende nada sobre educação financeira, cara. Não sei, eu acho que é mais fácil uma pessoa sair da escola lidando com dinheiro, né? Não sei, pagando boleto e recebendo um salário do que, não sei, aprendendo a fazer coligação ali. Acho que ninguém vai sair da escola, né, querendo juntar metal com aço, né? Com certeza. O, Não a- é muito comum, não cara, sei. tem uma, eu tenho uma amiga que ela estudava que ela mora em Portugal, não uma amiga, na real, uma conhecida, que ela estuda em Portugal. Cara, o sistema educacional de lá é maravilhoso, velho. Até o nono ano você estuda essas matérias que não tem muita necessidade para a maioria das pessoas, para você ter uma base. Uhum. E aí no ensino médio você vai ter só algumas matérias obrigatórias e a partir dali você vai escolher o que é mais viável para você, entende? Eu acho que, se eu não me engano, as matérias obrigatórias é filosofia, matemática, educação física e mais uma, são quatro, eu não lembro a outra agora, mas eu acho que são essas três mais uma. E eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu acho que seria legal a gente ter uma introdução à política, né? Pô, o Arthur sempre fala isso, né? Eu acho que é o Arthur que sempre fala isso, que a gente sai da escola sem saber o que um deputado faz, sem saber o que um vereador faz. Uhum. Como é que a gente vai exercer nossa cidadania, né? Que é ali primeiro, primeiro artigo da nossa Constituição Federal, da nossa Carta Magna, que é a Sim, sim. cidadania, enfim, outras questões. Essa aqui, ó. Exatamente, Constituição Federal aqui, ó. exatamente. E aí, como é que a gente vai exercer nossa cidadania? Vê aí o primeiro artigo, o que é? Ok, o primeiro artigo, né? Dos princípios fundamentais. A República foi formada pela União, ok. No plebiscito realizado
Formatiza a República do Presidencialismo, de forma de sistema de governo. Eu acredito que não seja isso, Soberania, a não. cidadania. Isso, aí mesmo. Sim. Soberania e cidadania é Artigo mais alguma 1, coisa, não? parágrafo 3º. Sim. A Isso. cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Deixa eu ver Aham. aqui. São Aham. 5 incisos, se eu não me Então é isso engano, daí. né? Sim, sim. Cinco incisos. A É isso aí. soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o quinto, que é o pluralismo político. Exatamente. Então, como é que a gente vai exercer a nossa cidadania, que inclusive está dentro de uma lei pétrea da Constituição, sem a gente saber o que os políticos fazem? A gente vai lá, a gente se mata a gente perde amigos, família para votar em algum candidato, né, que aconteceu muito em 2018. E a gente, na real, a gente não sabe o que o presidente vai fazer. A maioria das pessoas que votaram tanto no Bolsonaro quanto no Haddad não sabem o que ele ia fazer. E isso eu acho aí um ridículo. Eu acho totalmente ridículo. Sim, sim. Sim, cara. Que nem você falou mesmo, falou, cara, ali, que senão, se as pessoas não começarem a, não sei, pelo menos se interessar por política a cada 4 anos, né, ler ali a proposta, né, e tal, né, o Brasil dificilmente vai pra frente, mas isso tem que ter iniciativa do próprio governo, né, colocando ali na escola, porque se você, não sei, começar a aprender ali desde o sexto ano o que que faz um político, a pessoa vai sair sabendo o que faz um político, né, o que faz um vereador, um prefeito, né, o que que faz o poder judiciário e tal, pra que serve, né, pra que tem essas estruturas, e a pessoa vai sair pensando, cara, eu vou votar nele, sabendo que ele é mais importante, às vezes vai votar no deputado, sabendo que o deputado é até mais importante que o presidente, né, se for ver, Sim, 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 com né, certeza. teoricamente falando. Ainda Sim. mais de Então, um é ponto de igual vista acontece. liberal, né? Que no liberalismo, quando o liberalismo jurídico ele é criado, que parte principalmente de Montesquieu ali, ele vai deixar bem claro, Locke também fala isso, que o poder legislativo ele tem que ter como eu digo, uma superioridade aos outros poderes. Ele é o poder mais Sim, importante. sim. Sabe? Então, tanto é que muitos cientistas políticos e juristas dizem que o século XVIII, ou XVII, ele foi o século do poder legislativo. Né? Então, inclusive, teve ali muitos autoritarismos por parte do poder legislativo ali no século Sim, sim. XVIII, XIX, XVII. Então, enfim, continua a sua análise aí. Eu sou a favor da privatização do judiciário, né? Porque se for pensar assim, cara, muita gente fala assim, como assim, cara, você vai privatizar o judiciário? Eu, por exemplo, se eu entrar com um processo no judiciário contra o próprio judiciário. Bom, cara, quando você entra com um processo contra o governo, quem vai julgar vai ser o governo, né? Sim, Então não vai mudar exatamente. muita coisa, né? Sim, Só vai dar mais e iniciativa, né? outra Mais questão empresas virem. eu não sei se eu sou a favor da privatização do judiciário. Eu não, sinceramente, eu não estudei muita literatura libertária ainda. Eu ainda estou nos Uhum. clássicos, eu pretendo ir ainda para os libertários, mas uma questão muito interessante que você acabou de falar é que tá, o governo ele consegue julgar o próprio governo. Por exemplo, se o governo vai lá e faz uma cagada, vai ter o julgamento em primeira instância ali e aí vai subindo para as próximas instâncias, né? Você vai chegar até na quarta instância, que é o Supremo, é a Suprema Corte, é o STF. O problema é quem julga o STF, sabe? É por isso que hoje a gente está vendo aí o Sim. inquérito legal, a gente está vendo um monte de coisa, a gente está vendo aí um início, talvez, de um autoritarismo do judiciário, inclusive. Eu estava falando ali que o Sim. século XVIII ele foi o poder legislativo, tem muitos juristas que falam que o século XXI é o poder do judiciário, porque o século XX foi o poder do executivo, né? A gente viu ali vários autoritarismos Sim, surgindo, sim. a gente viu o fascismo, o nazismo, União Soviética, etc. E muitos juristas dizem que Sim, o sim. século XXI é o século do poder judiciário. Então, quem julga o STF, né? Quem que vai julgar o Alexandre de Moraes quando ele for lá e enfiar um inquérito legal no teu... Não sei se eu posso falar palavrão aqui na live, mas enfim, Sim, sim. Cara, vai igual. barrar a tua liberdade de expressão através de algo que supostamente está dentro da lei. Né? Então, Sim. Igual o inquérito das fake news, né? isso. Que ela quebra, né, a independência, né, do julgamento, né, o triângulo, né?
a polícia, né, a polícia cumpre ordens, né, do Ministério Público, né, que investiga e o judiciário julga, né? E ali o que tá fazendo é o judiciário fazendo todo esse trabalho, né? Ele está sendo tudo, ele está sendo a vítima, está sendo o Sim. acusador, o julgador, está sendo tudo. Então fica difícil, É, né? Fica complicado. sim, é igual, mesmo, igual você falou, né? Não me lembro agora qual deputado, acho que é de direita também do PSL, né? Entrou com um pedido, né, para ver, para julgarem, né, para ver se era constitucional ou não o inquérito das fake news. Adivinha quem que julgou, né? O STF, né? Deu 10-1, né? Exatamente. Não, Só, agora não me lembro o deputado que votou contra. não faz muito sentido, né? Exatamente. Sim, sim, cara. Muito, muito bem colocado. Então, cara, aqui pra gente finalizar, ó, 42 minutos de live, cara. O que que você quer passar pras pessoas, cara? Falar pras pessoas aí. Fala o que está no seu coração. Cara, estudem, velho. Como diz o ET de Varginha lá, busquem conhecimento. É só isso que eu posso falar, sabe? Eu tenho 17 anos, eu já estudo, eu estudo pra caramba e eu posso te falar que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de porra nenhuma, entende? Então, estudem, velho. Só isso, estudem e busquem se entreter dentro da política, porque eu vejo muita gente hoje com aversão à política, sabe? Eu chego para amigos meus, amigas minhas, eles falam: ah, cara, eu até posso concordar com o que tu diz, mas eu não vou me envolver com político, porque político é tudo corrupto, não sei o quê, e eu sei de onde vem esse sentimento. A questão é que a gente precisa se envolver com política. É a única forma da gente mudar isso. Inclusive os libertários anarcapitalistas, que eles acham Sim, imoral, eles estão dentro da política, porque eles sabem que é a única forma de mudar. Então, é basicamente isso. sim. É, cara, muito bem colocado, cara. E igual que você falou, ele não deu uma travadinha, mas também falou sobre também não brigar sobre política, né? Alguma coisa assim? Não falei, mas se quiser eu repito que eu falei tudo aqui. Ok, eu pensei que tinha entendido isso, me desculpa, ok. Você falou Não, que não, eu sobre falei que brigar, né? o Não era que brigar. eu falei que eu hoje em dia eu não sei, eu estudo, quanto mais eu estudo, eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei de nada, então que é para buscar conhecimento Ah, e sim. que você tem que se entreter dentro da política, você tem que se envolver para mudar alguma coisa, porque é a única forma que a gente tem de alterar aí a nossa, Sim, cara. enfim. É igual, não me lembro um amigo meu que falou assim, cara, você é contra o Estado, né? Eu não sou contra totalmente o Estado, mas sou a favor que ele se torne apenas um território, né? Que cuida apenas do exército, né? Mas, e que não tenha monopólio da força, né? Tem só esse tipo de monopólio para proteção, né? Mas, o cara falou assim, cara, se você é anarcocapitalista, né? Entre aspas, cara, por que que você vai querer, não sei, se tornar deputado ou vereador? Eu falei, cara, como é que eu vou destruir o Estado sem estar dentro dele? Exatamente, Eu não exatamente. Tanto é que o destruir meu ou diminuir chefe ele é ao um máximo, né? anarcapitalista e ele é um deputado estadual, né? Então, Uhum, sim. É, cara, esse Talassi faz a diferença, né, cara? Eu conheço a história dele desde quando ele era vereador, cara. Ele era vereador de uma cidade aqui da minha região, entende? Cara, a maioria da gente a maioria deles conhece, entendeu? O Bruno, né? Cara, ele barrou um monte de coisa, cara. Ele condenou o prefeito. Ele, cara, fez como vereador que ele conseguiu, não sei, quase privatizar a cidade, entende? Imagina, cara, se um dia ele chegar a ser vereador não, deputado federal ou até mesmo presidente, né? O novo sim, ali, que é sim, um partido novo de verdade, né? A gente realmente fazer a exatamente. mudança, né? Mas então, cara, muito obrigado, cara. Foi um Eu que prazer, cara, ter você agradeço, aqui, cara. um prazer, Eu que cara, agradeço. ter aprendido tanto sobre com você, cara, ver que você nunca pensei que ia conhecer uma pessoa de 17 anos, né? Um ano mais velho que eu, que também gostasse de tudo que eu gostasse, entende? Cara, É muito difícil, difícil, cara. realmente. Hoje, sim. Cara, então, muito obrigado, cara. Esperamos, cara. Espero você em próximas lives, cara, assim que possível, entende? A gente conversar mais e trocar mais conhecimento, Tamo cara. aí, Quando for pro tamo litoral, e aí. vamos tomar um café, cara. Valeu Vamos tomar então, um mano. café, que eles vão Tchau, privatizar tudo, tchau. entende? Até... É isso aí. Tchau, Valeu, cara. cara. Privatizar tudo. Sim. Obrigadão. Quando ele Tchau, tá tchau. privatizando. Vamos privatizar o Estado. É isso aí. Tchau. Valeu.